Vamos então começar o 13º capítulo. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então Jesus está colocando aqui acerca de não se vangloriar da caridade. A gente entende muito bem essa colocação, e quando ele diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, não existe nada mais íntimo do que as duas mãos, e tudo que nós fazemos com as duas mãos. Então, quando ele coloca essa metáfora, é que lá no nosso íntimo a gente não se vanglorie, não se ache, porque está ajudando o outro. E vamos lembrar que na época de Jesus, a esmola, dar ao pobre, dar ao necessitado, tinha uma conotação maior do que hoje, porque era uma obrigação da Torá. É ainda uma obrigação da Torá, os judeus têm esta obrigação. Mas lá naquela época, os homens plantavam, e todo aquilo que era plantado só podia ser colhido no centro. Tudo que estava na periferia, o dono não podia colher, ficava para que os pobres colhessem. Quando eles estavam comprando alguma coisa, que caía de comida, que caía alguma coisa no chão, eles não poderiam pegar, porque era aos pobres destinado aquilo. Então, o dar àquele que tem menos, principalmente aos órfãos e às viúvas, porque as mulheres não podiam trabalhar, era uma obrigação para se manter uma certa estrutura de sociedade, né? de aldeia, digamos assim. Então, quando Jesus fala dos hipócritas, os hipócritas, hoje nós usamos esse termo para aquele que pensa uma coisa e fala outra. Na época de Jesus, ele era muito mais usado para representação. Eram os atores eram os hipócritas. Por quê? Eles diziam uma fala que não era deles, era a interpretação. Era a interpretação do ator acerca do papel que lhe era dado. Então, quando Jesus fala que aqueles que estão só interpretando o fato de serem bons, interpretando o papel na sociedade de que eles estão cumprindo a sua obrigação na sociedade, mas querem ser reconhecidos por isso, né? Aquele que nós vamos ver mais para frente no óbolo da viúva, aquele que vai no sinédrio, né? Vai lá no templo e coloca várias moedas, uma cesta de moedas, porque ele é rico, mas aquilo não vai lhe fazer falta alguma, ele está dando do que sobra, do que não lhe faz falta. E aquela viúva que só dá um óbolo, só dá uma moeda, ela está dando tudo o que ela tem. Aquilo vai fazer falta, ela vai deixar de comprar alguma coisa para ela comer ou para ela se vestir, para dar aos que têm menos do que ela. Então, a caridade dela era verdadeira, é isso que Jesus está mostrando para nós. A caridade daquele que dá o que sobra é obrigação. Movimentar uma coisa que não está sendo usada para dar para alguém que vai usá-la é obrigação, não é caridade. Doar do dinheiro que você tem guardado no banco rendendo juros, uma parte que você nem vai sentir, para aquele que está passando fome ou para aquele que não tem nem abrigo, que está na rua, é obrigação. Isso é obrigação, isso não é caridade. A caridade é quando nós doamos de nós mesmos,
quando nós doamos o nosso tempo, o nosso ombro, o nosso ouvido, quando nós doamos o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa paciência, a nossa tolerância, ouvindo o outro, sendo mais paciente, mais tolerante com o outro. Isto, sim, é caridade. É a isso que Jesus está se referindo o tempo todo. Por isso que a mão direita, aliás, a mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo, porque a mão direita é a mão da justiça. É a mão dos trabalhos, dos melhores, dos trabalhos dignos, né? Os trabalhos para Deus, na simbologia daquela época. Então, que a sua mão esquerda, que trabalha com as coisas menos puras, até hoje na Índia, você come com a mão direita e as coisas impuras, né, como se limpar ou fazer alguma coisa que seja sujo, você vai fazer com a mão esquerda. Então, quando Jesus coloca que a sua mão esquerda não saiba o que as coisas boas que a sua mão direita fez, ele está colocando esta simbologia, que dentro de mim eu não olhe para aquilo que eu estou fazendo, porque na maioria das vezes é só obrigação. E quando não é obrigação, é verdadeira caridade, eu tenho que guardar para mim e para Deus, só. Descendo Jesus da montanha, acompanhava-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isto lhe sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Por que Jesus coloca: guarda-te de falar disso a alguém, não conte a ninguém que fui eu que te curei, mas vai ao sacerdote e mostra que está curado? Por que isto? Porque naquela época os leprosos, qualquer pessoa que tinha algum problema de pele, era mandado para o Vale dos Leprosos, que era um lugar muito afastado da cidade, para que a cidade não se contaminasse, e que eles lá ficassem, morressem de fome, de frio, de necessidades, mas ficassem longe de contaminar a cidade. Então ele não poderia entrar na cidade sem a autorização do sacerdote. Por isso ele tinha que mostrar ao sacerdote que ele estava curado, para ele poder ter direito a voltar a entrar na cidade. Mas Jesus pede a ele que ele não conte a ninguém aquilo que foi feito. Então a gente vai entender, porque tem uma passagem de Jesus que às vezes as pessoas não entendem, quando daqueles que estavam ali, porque tinha 77 discípulos que acompanhavam Jesus o tempo todo, né? 12 são os que eram os seus discípulos mais próximos, né? Então um desses chega para ele e fala: bom mestre. Ele fala: bom não, bom é o Pai que está no céu, mestre sim, isto eu sou. Então o que Jesus coloca ali? A bondade, a verdadeira caridade está muito além, está muito acima daquilo que nós somos capazes de compreender. Por isso que Jesus coloca que ele não era bom. Ele era mestre, mas ele não era bom, porque o único que é bom é Deus, porque ele tem o amor, ele é amor, amor incondicional. Ele personifica o amor, a misericórdia e a bondade. Jesus não aceitou ser qualificado de bom. E a gente vê muitas pessoas se achando que são muito boas. Por aí a gente vê o quanto nós somos iludidos e o quanto nós somos ignorantes. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. Porque hoje, aqui agora, eu estou preparando o meu futuro. É no presente que eu planto a semente que eu vou colher no futuro.
É aqui agora que eu estou preparando o perispírito que eu vou ter na minha próxima encarnação. Porque é como eu deixar esse perispírito que eu vou estar na próxima. Então, o que ele está colocando aqui? Pois para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. Nós estamos trabalhando para sermos espíritos melhores, porque somos espíritos. A matéria é só vestimenta de trabalho, é o escafandro do mergulhador. Nós usamos a matéria para trabalhar, estudar e aprender. Nós somos espíritos. Então nós temos que ter a nossa meta de crescimento, de aprimoramento, e lá na frente seremos espíritos puros. E é com isso, é com esta meta que nós temos que caminhar. E é assim que Jesus nos olha, graças a Deus, para ele ter tanta paciência para as nossas criancices, para as nossas infantilidades, para ele ter tanta paciência de esperar o nosso tempo de aprender, é porque ele é infinito amor, infinita misericórdia, e ele espera. Ele está esperando o nosso tempo de aprender. Fazem 2000 anos que ele deu todos esses ensinamentos, mostrou como a vida deve ser vivida, ele é nosso exemplo de como nós devemos viver, colocou que nós somos deuses, podemos fazer o que ele fez e ainda mais do que ele fez, e ele está pacientemente esperando que a gente aprenda. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que toma a aprovação dos homens acima da de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais para ele que a vida futura, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só prestam obséquio na esperança de que o obsequiado irá pregoar sobre os telhados o benefício recebido? Então, quando ele diz aqui, e que a vida presente vale para ele mais que a vida futura, é aquele que tudo quer aqui, quer buscar todos os prazeres, quer buscar tudo da vida aqui, que é a glória dos homens, né? Quer estar ali com 1 milhão de seguidores, 2, 3, 4 mil likes, que quer estar, né, no ápice da fama. É aquele que está lutando e fazendo para que esta vida presente seja marcante. E a verdadeira vida, que é a vida espiritual, o que vai marcar nela é aquilo que a gente levar conosco. Nós não vamos levar os likes, não vamos levar as curtidas no Instagram, nós vamos levar aquilo que nós aprendemos e realizamos, a cada um conforme as suas obras. São as nossas obras que vão mostrar quem nós somos na hora que nós voltarmos para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Então ele diz aqui, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, quer dizer, se ele diz que acredita na vida futura e não trabalha por ela, age como se não acreditasse no que diz. E é o que mais tem. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Porque falar é fácil. Entender intelectualmente é fácil. Colocar em prática é que é difícil. Porque nós seremos reconhecidos pelos frutos que nós demos. Que é exatamente o que eu acabei de falar. A cada um será dado conforme as suas obras. Quantos há que só prestam obséquio na esperança de que o obsequiado irá apregoar por sobre os telhados o benefício recebido? Então ele só faz para aquele que ele sabe que vai tocar as trombetas e dizer que foi o João, que foi a Maria, que foi o Pedro, que o auxiliou, que ele lhe deve. Lhe deve para sempre. E vai ser cobrado para sempre também, né? Quantos que à luz do dia dariam uma grande soma, mas no escuro não dão uma única moeda. É por isso que Jesus disse, abre aspas, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa, fecha aspas. Porque aquele que faz o bem com ostentação, o que ele quer
é ser visto, que todos saibam que ele é benemérito, que ele é um grande filantropo, um grande beneficente de uma casa, de uma instituição, de uma família, de um grupo. Ele já está ganhando aqui na terra os louros que ele está buscando. Ponto, já recebeu. Com efeito, aquele que procura na terra a glorificação pelo bem que já fez, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta senão receber a punição do seu orgulho. Aí é que está. Qual é o problema de quem quer os louros, de quem quer as trombetas tocando pelo aquilo que diz, pelo aquilo que faz, por isso, por aquilo? É o orgulho, é a vaidade, é o eu, acima de qualquer coisa, é o ego. É o ego nos holofotes, achando que é o dono da verdade, que conhece tudo, que sabe tudo, que os outros têm, que reverenciar. Isso é fruto do orgulho. Pobre coitado de nós que somos orgulhosas, porque eu sou orgulhosa. É com que eu mais luto, é com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência, com a intolerância, e por aí vai. Eu vou ficar aqui o dia todo colocando, com tudo aquilo que eu luto. Porque a vaidade e o orgulho vão buscando brechas, vão buscando aquelas trincas que a gente nem sabe que existe para entrar ali e fustigar o nosso orgulho. Fustigar a nossa vaidade quando a gente vê, tá ali que nem um pavão com as penas todas abertas para todo mundo ver e elogiar. Por isso que é tão importante no final do dia fazermos um balanço do que fizemos, dissemos, pensamos durante o dia, para a gente ver o quanto a gente foi orgulhoso, o quanto a gente foi intolerante, impaciente. E tentar mudar no dia seguinte. Esse é um trabalho de formiguinha que todos temos que fazer. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia encenada. Por isso o hipócrita que é colocado naquela época de Jesus, da encenação, do ator, do teatro. E hoje nós usamos a palavra no seu sentido mesmo, que é aquele que diz diferente do que pensa. É o que o ator faz. O ator está ali representando um papel, não é o que ele pensa. Então é aqui, a modéstia encenada, que é quando Jesus fala dos hipócritas. O simulacro de modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar uma ponta à vista, observando se alguém não lhe vê escondê-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles perante Deus? Eles também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. Eles querem ser vistos. Querem que todo mundo saiba o bem que eles estão fazendo. Eu trabalhei numa casa espírita que tinha um salão muito grande para 280, 300 pessoas. Então mini anfiteatro, assim, um salão grande. E em todos os trabalhos, terminando a palestra, terminando os trabalhos, naquela casa se fazia ainda passe individual. Hoje a maioria das casas fazem passes coletivos, mas se fazia ainda passe individual. Então no final do trabalho a gente colocava, por favor, os passistas se dirijam para a sala de passe. Então você via aquelas pessoas que estavam ali discretamente, saíam por uma porta, saíam por outra, mas tinham aquelas que faziam questão de sentar na última fileira lá do salão para virem batendo o salto ou arrastando o chinelo, fazendo barulho para que todos olhassem e vissem que elas eram passistas. Elas queriam mostrar para todo mundo que elas eram diferentes. Elas estavam ali para dar o passe. Estavam recebendo a admiração e os aplausos que queriam, infelizmente, por algo que não tinham, que é a verdadeira caridade. É entrar na salinha quieto, sair mudo e ser um instrumento da espiritualidade para auxiliar os outros.
Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar os benefícios sobre o obsequiado, que lhe impõe de alguma forma testemunhos de reconhecimento e faz-lhe sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios por ele, que por ele se impôs? Para esse não há sequer a recompensa terrestre, pois ele está privado da doce satisfação de ouvir bem dizer seu nome. E aí está um primeiro castigo para o seu orgulho. É aquele que torna a caridade e a dádiva tão pesada, tão humilhante para aquele que recebe, que ele não está dando uma caridade, ele não está dando uma esmola. Ele está alimentando o seu orgulho e cutucando o outro. Eu sou melhor do que você, eu posso te dar o que você não tem. Você é um coitado, um infeliz, um pobrezinho. Olha como eu sou superior. Coitado, né? As lágrimas que ele seca em proveito de sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ulceram, porque ele está humilhando aquela pessoa que está recebendo. O bem que ele faz é sem proveito para si, uma vez que repreendendo o beneficiado, pois todo benefício acompanhado de repreensão é uma moeda adulterada e sem valor. O benefício tem que ser feito com amor, com compreensão, com empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro e fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Poupa a suscetibilidade do obsequiado, faz que ele aceite o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando sua dignidade humana, pois há quem recebe um serviço, mas não aceita uma esmola. Há quem recebe um serviço, mas não aceita uma esmola. Quando se dá, tem que se tomar cuidado para não humilhar. Mas principalmente, todos os lugares, as casas de beneficência, as casas espíritas, as católicas, as budistas, as evangélicas, não importa qual seja a casa. Além de dar, além de fornecer, porque tem que se saciar a fome daquele que está passando fome, ajudar aquele que está no desabrigo, tem que procurar criar escolas, criar lugares onde as mulheres possam aprender a fazer um bolo, fazer um doce para vender, fazer um bordado, fazer uma colcha, fazer alguma coisa que possa lhe dar renda, porque o máximo que nós pudermos, temos que ensinar a pescar. Tem que dar o peixe para aquele que está morrendo de fome, que às vezes ele não tem nem condições de começar a aprender a pescar. Mas depois que a barriga está cheia, começar a ensinar a pescar, dar de alguma forma um auxílio para que ele possa ter o seu sustento. Ora, converter o serviço em esmola pela maneira que se faz é humilhar quem recebe, e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as menores aparências ofensivas, pois todo melindre moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis que deixam o obsequiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade acontece quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio que ele próprio parecer o beneficiado, estando frente a frente com aquele a quem fez um serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Na hora que está fazendo alguma coisa, se colocar de alguma forma que aquele que está recebendo não se sinta humilhado de forma nenhuma. A hora que está se dando um emprego, uma forma de dar um dinheiro a alguém, por alguma coisa que ela está fazendo que você não tenha necessidade, ao contrário, mostre para aquela pessoa que você que precisa, para que ela não se sinta humilhada de receber aquele dinheiro que tanto ela precisa.
infortúnios ocultos. A caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se vê impulsos generosos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem num cômodo sem se lamentar. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que deles venha o pedido de assistência. Nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos vendo aumentar, graças a Deus, nós estamos vendo aumentar muito a fraternidade, os grupos que estão ajudando, que estão dando cesta básica, que estão ajudando de todas as formas possíveis, dando dinheiro para aqueles que estão desempregados. Mas nós temos aqueles que estão passando às vezes muita necessidade, que são vizinhos. E às vezes essa necessidade não é de coisas físicas, não é de pão, não é de cesta básica, é a necessidade de apoio, é a necessidade de consolo, é a necessidade de saber-se conhecido, de se saber amigo, de ter um amigo, de ter alguém que pergunta se está tudo bem, precisa de alguma coisa, como é que você está, como é que você está se sentindo, né? Buscar auxiliar aquele que está às vezes padecendo porque tem familiares hospitalizados, não pode visitar, não pode ver, teve familiares que desencarnaram, não pôde fazer o velório, não pôde nem vivenciar o luto direito por causa da pandemia. Tem tanta gente precisando de uma caridade verdadeira, que é aquilo que a gente dá de dentro. Basta olhar, basta querer. E aqueles que às vezes estão passando também necessidades e que estão ali do nosso lado, na nossa esquina, na casa de trás, e a gente não se dá o trabalho de olhar. É isso que ele está colocando aqui. Agora o Kardec coloca uma história, né? Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas asseada, acompanhada de uma moça também vestida modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, na qual sem dúvida é conhecida, pois a porta saúda-na com respeito. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. Ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado em doces e consoladoras palavras, que fazem o benefício ser aceito sem causar vergonha, pois esses desafortunados não são mendicantes de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, esses pobres filhos não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhados e o seio da mãe não secará para os mais pequenos. Se há um doente entre eles, um cuidado material não a repugnará. Dali ela vai ao hospital para levar ao pai um abrandamento e tranquilizá-lo sobre o destino de sua família. Na esquina da rua espera um veículo, verdadeiro armazém de tudo que ela leva aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada sua visitação, ela diz, abre aspas, comecei bem meu dia, fecha aspas. Qual é seu nome? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E ao entardecer eleva-se ao Criador um concerto de bênçãos em favor dela. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Esta é a verdadeira caridade. Não olhar para quem, somos todos irmãos, não importa o partido, não importa a religião, não importa a crença, não importa a cor. Porque essa roupa tão simples é que ela não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque ela se faz acompanhar de sua filha, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade,
Mas a mãe lhe diz, abre aspas, que podes dar, minha filha, visto que nada tens de ti mesma? Se eu te entrego alguma coisa para passá-lo a outro, que mérito terás? Na verdade, seria eu quem faria a caridade, e tu quem levaria o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudarás a curá-los, pois dar zelo é dar alguma coisa de si mesmo, né? Por dar zelo ajudar aqueles, a menina vai estar dando alguma coisa dela. Isso não te parece o bastante? Nada é mais simples. Aprenda a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Dessa forma, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã educa sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? Ela pode não ter religião nenhuma. Que importa? O importante é a sua obra, é aquilo que ela faz. E é por isso que ela será reconhecida pelas suas obras. Em seu meio é a mulher de sociedade, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. No entanto, algum dia uma circunstância imprevista conduz à sua casa uma de suas protegidas, que lhe proporcionava a ocasião de praticar o trabalho beneficente. Reconhecendo sua benfeitora, quer bem dizê-la. Silêncio, ela lhe diz. Não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Por isso que Jesus coloca, não digas a ninguém que fui eu que te curei. Vás e se mostre ao sacerdote, porque para você poder voltar à sua vida, poder entrar na aldeia, você precisa mostrar que você está curado. Mas não conte a ninguém quem foi que te curou. Nós vamos ver aqui o óbolo da viúva, que eu havia comentado, né? Jesus sentado diante do tesouro do templo. O tesouro do templo era o lugar onde ficavam as doações, né? O lugar onde se colocava aquilo que se doava ao templo, né? Observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro nesse cofre, pois todos os outros deram de sua abundância, né? Deram do que não lhes faria falta. Mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Marcos capítulo 12, versículo de 41 a 44 e Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Então nós vamos ver nos 3 primeiros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, que eles se repetem, como eu já comentei, cada um tem o seu propósito, a sua tendência, então Kardec mostra os dois para a gente poder ir lá ler e ver o ponto de vista de cada um para uma mesma situação. Muitas pessoas lamentam por não poderem fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem, é para fazer um bom uso dela. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera para alguns. Mas é certo que para todos ela seja completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam bem acomodados em começá-lo a fazê-lo a si mesmos, em dar-se algumas alegrias a mais, em prover-se um pouco do supérfluo que lhes falta, contanto que depois deem o resto aos pobres? Essa segunda intenção que talvez dissimulem para si mesmos, mas que encontrariam no fundo do seu coração, se fossem escavá-lo, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria buscar em seu próprio trabalho, através do emprego de suas forças,
de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas generosas intenções. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer-se repentinamente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, aleatória, o reembolso de heranças inesperadas, etc. Então as pessoas querem ganhar sem trabalhar, do jeito mais fácil possível, é o que ele coloca aqui. Infelizmente a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer-se repentinamente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável aleatória, o reembolso de heranças inesperadas, etc, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para ajudá-los nas buscas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite comunicar-se com os homens. Também eles são punidos pelas decepções causadas. O Livro dos Médiuns, na pergunta 294 e 295. Somos todos responsáveis pelaquilo que fazemos, dizemos ou influenciamos o outro, estejamos encarnados ou estejamos desencarnados. Por isso os espíritos iluminados, os espíritos elevados não dão conselho, não dão caminhos, não dão normas, não fazem nada que possa interferir no livre-arbítrio, porque eles sabem da responsabilidade de cada um e sabem que serão responsabilizados se eles influenciarem alguém no seu livre-arbítrio. Infelizmente, só os espíritos levianos e irresponsáveis é que fazem isso. Seja encarnado, seja desencarnado, gente, não faz diferença. Se tá com roupa ou está sem roupa, não faz diferença, a responsabilidade é sempre a mesma. Aqueles cuja intenção é limpa de qualquer ideia pessoal devem consolar-se de sua impossibilidade de fazer todo o bem que gostariam pelo pensamento que o óbolo do pobre, que dá, privando-se, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas, se ela é recusada, é preciso submeter-se e limitar-se a fazer o que se pode, dentro do nosso melhor, dentro daquilo que nós podemos fazer. Além disso, não é só com o ouro que se pode enxugar as lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuir o que dá? Claro que não. Nós sempre temos alguma coisa para dar. Aquele que quer sinceramente tornar-se útil a seus irmãos encontra 1000 ocasiões para isso. Que as procure e as encontrará. Que as procure e as encontrar. Quem quer realmente ajudar vai encontrar meios de ajudar. Se não tem possibilidade de ajudar doando a cesta básica, você vai ter sempre a possibilidade de ajudar separando, ajudando a distribuir, ajudando a fazer a comida, ajudando a remendar uma roupa, ajudando a confeccionar um casaquinho para um bebê. Tem formas 1000 de ajudar. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há ninguém que, gozando livremente de suas faculdades, não possa fazer um serviço qualquer, levar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, fazer diligências úteis. Perdão. Na falta de dinheiro, cada um não tem seu esforço, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, o dinheiro da viúva. Sempre nós podemos dar de nós mesmos se nós quisermos. Sempre vamos poder ajudar se nós quisermos. Nós podemos e muito
ajudar o planeta, ajudar os nossos irmãos que estão em mais dificuldades, doando as nossas energias nas nossas orações, orando por aqueles que sofrem, orando por aqueles que precisam de ajuda. Tem a oração, eu sempre comento aqui das 10 horas dos trabalhadores do Dr. Bezerra de Menezes. Não precisa muito, é 2 minutos. É se colocar, né? Se colocar à disposição, não precisa mais do que isso. Estou doando as minhas energias, estou doando o meu ectoplasma aos trabalhadores do Bezerra de Menezes, para que essas energias possam ser usadas da melhor forma possível. Basta isso, não precisa mais do que isso. Você está numa reunião, hoje em dia não dá por causa da pandemia, mas antes, quando eu estava numa reunião, estava às vezes até no trabalho ainda, eu ia no banheiro, 10 horas da noite, e doava as minhas energias. Eu peço, eu acho que isso é importante entender, que o meu mentor, eu dou as minhas energias, o meu ectoplasma, nas mãos do meu mentor, para que o meu mentor leve aos trabalhadores do Dr. Bezerra de Menezes. Porque nós temos um planeta tão complicado, onde essas energias são moeda de troca e elas são tão disputadas pelos nossos irmãozinhos infelizes, que a gente precisa tomar todo o cuidado se nós não sabemos doá-las direito. Então, chama o mentor, coloca, olha, estou doando meu ectoplasma, minhas energias, tudo que eu tiver de bom, retira isso de mim e leva para os trabalhadores do Dr. Bezerra de Menezes. Basta esse pensamento. Se juntar na corrente das 10 horas todos os dias, a gente se acostuma a ponto que a gente pode estar onde está. Os próprios trabalhadores nos lembram, né? São 10 horas, você vai a algum canto, doa as energias, porque eles estão ali aguardando para receber essas energias, né? O nosso mentor está ali para pegar essas energias e levar para eles. Hoje, mais do que nunca, essas energias são muito importantes para ajudar esses trabalhadores, esses bons samaritanos que trabalham nas falanges do Dr. Bezerra de Menezes, para ajudar aqueles que estão hospitalizados, os que trabalham nos hospitais, todos aqueles que estão necessitados de amparo, de energia, de se sentirem amados pelos irmãos encarnados e desencarnados e se sentirem amados por Deus. Porque às vezes na hora da prova, na hora mais difícil, infelizmente, muitas pessoas se revoltam contra Deus. E isso é muito triste. Porque todos nós escolhemos nossas provas e todos nós, antes de encarnarmos, sabíamos que estaríamos passando por uma prova difícil aqui no planeta, estaríamos passando por uma reflexão muito grande por causa da transição e nós escolhemos estar aqui, nesta hora, porque nós achávamos lá no plano espiritual que seríamos firmes e fortes para passar por esta prova. Então, que cada um de nós lembre-se disso, entenda isso e se mantenha firme e forte, passando por essa prova e principalmente doando de si para ajudar aqueles que estão em maiores dificuldades nesta prova. Vamos continuar estudando e aprendendo na segunda parte deste capítulo.